Bem-vindos à segunda edição do Comentando uma Foto de 2021 do Projeto Lente Quente. Eu sou Tamires Demurci e a conversa de hoje é com o fotógrafo e mestrando em jornalismo Lucas Cabral. Obrigada, Lucas, por aceitar o convite. Imagina, Tamires, eu que agradeço pelo espaço aí. Acho que para iniciar, vamos perguntar qual o motivo fez você escolher essas fotos como as melhores do seu portfólio. As pautas envolvidas eram normais do projeto ou não? Então, Tamires, algumas eu considero realmente, tecnicamente, assim, as minhas melhores fotos mesmo. Outras eu escolhi mais pelo valor sentimental, digamos assim, ou pelo jeito que elas foram feitas, né, a experiência que foi fotografar a pauta, que é algo que eu gosto bastante, costumo me importar bastante, né. E com relação ao projeto, a única que foi realmente externa ao projeto foi a do Ney Matogrosso, né, que eu já iria no show, aí eu pedi para o pessoal para fotografar, e se o projeto quisesse, eu fazia foto, né, aí acabou dando certo, e basicamente isso, assim. O que te parece importante na hora de fotografar amostras culturais como essa? E quanto tempo você faz foto dentro e fora do projeto? Então, eu acho que algumas coisas, assim, são meio básicas, né, mas é legal falar, tipo, por exemplo, pesquisar sempre um pouco, ler sobre aquilo que você vai fotografar é uma coisa que eu considero essencial, assim. Por exemplo, de uma peça de teatro, você ter uma noção da história, ou as músicas, conhecer as músicas, né, o estilo de um músico. No caso do show do Ney, por exemplo, tem até registros que eu poderia ter visto antes, né, que foram feitos antes de eu fotografar, obviamente, e que eu posso consultar ou assistir gravações ao vivo do artista e entender um pouco como que ele se comporta no palco, né, nesse caso. Isso facilita muito e até dá ideias de fotos que você pode criar na cabeça para tentar fazer no momento da performance, né. Outra coisa também que é básica, assim, é sempre respeitar quem está lá para assistir a peça ou o show, né, somente não ficar metralhando com a câmera ou levantando, se enfiando na frente das pessoas e tal. E eu considero muito importante, assim, você curtir também o evento um pouco, assim, o show, o evento, prestar atenção, não focar tanto na câmera a ponto de esquecer do que está acontecendo, né, na tua frente. E também quando você presta atenção, você acaba prevendo, assim, entendendo melhor os momentos para fotografar. E aí, quanto ao meu tempo de fotografia, eu comecei a fotografar com câmera mesmo, e de verdade, antes eu só brincava com o celular, né, e tal, quando eu entrei no curso de jornalismo em 2016, e aí, no Lente Quente especificamente, eu entrei no meu 3º ano, então foi em 2018, mais ou menos. E citando a foto do Mato Grosso que você falou, e na nossa conversa antes disso, você falou que era a sua principal, qual foram as técnicas que você usou para capturá-la e tudo mais? Então, é realmente uma das minhas fotos preferidas, assim, principalmente pela figura que é o Ney Matogrosso, né, por ter sido um show bem especial, assim, na minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria fotos do Ney Matogrosso, por exemplo, se eu quiser colocar no meu portfólio de fotógrafo, né. As técnicas, assim, são as mesmas que eu tento manter sempre que eu fotografo palco de modo geral, né, só que nesse caso, como eu não estava como fotógrafo oficial, eu só comprei o ingresso, eu não estava credenciado, tal, não estava lá na frente. Eu pedi autorização para fotografar, mas eu fiquei sentado no meu lugar, que era lá atrás, foi o que eu comprei, né? Então foi tudo na tele, com o zoom máximo na maior parte do tempo, e eram fotos sempre um pouquinho mais distantes, né? Mas eu acho legal dessa foto em específico que ela parece, apesar de eu estar tão longe, assim, parece que tá perto, parece que ele está olhando para a câmera, parece que ele me viu de alguma forma, coisa que eu acho que não é real, né? Mas como eu não mexo tanto no desfoque, por exemplo, em foto de palco, assim, eu tento deixar sempre a abertura no máximo para poder ganhar mais em velocidade, que é especialmente importante quando o cantor é o Ney Matogrosso, né, que fica dançando lá no palco, além de aumentar um pouco o contraste também da foto, que facilita brincar um pouco com as luzes direcionadas do palco, né. E aí nessa foto o ISO é uma coisa que eu já fui criticado algumas vezes, porque eu sempre tendo a deixar o ISO mais baixo do que eu poderia, assim, eu tenho muito medo de granular a foto, ou de perder muito em cor, ou definição, então eu acredito que eu poderia até ter subido mais, né, que a 7D, que é a câmera do lente, é uma câmera que aguenta bem em relação a isso. Técnica, basicamente isso, dessa foto.
E se você fosse registrar ela hoje, você faria do mesmo jeito? Então, se eu pudesse, assim, eu acho que eu entraria como fotógrafo, né? Gostaria de estar lá mais perto e tal. Mas eu acho que daí se eu tivesse lá na frente, eu também não teria conseguido fazer uma foto dessas, né? Eu acho que o ângulo, assim, meio de cima ajudou bastante. Então, essa foto em específico, eu acho que eu não faria diferente hoje, não. E uma das fotos que mais me chamou a atenção quando você mandou foi a da peça O Açougueiro, apresentada no Senato de 2017. E eu gostaria de saber como você trabalhou a luz nessa foto, como você fez a abertura e qual a velocidade que você... Então, essa peça, ela era um monólogo, né? Então, é um pouco disso que vem a ideia de trabalhar um pouco com o espaço vazio do palco, né? Que era só o ator sozinho no palco, com bastante jogo de luz. Daí o fundo do preto sem cenário ajudou bastante também, né? E, assim, tecnicamente falando, quando eu fotografo esse tipo de coisa, assim, palco, show, teatro e tal, eu tendo a deixar o fotômetro registrando um pouquinho menos de luz, né, do que seria o ideal, digamos assim. Assim evita, por exemplo, alguns focos de luz de reflexo e tal que podem ficar meio feios na foto, né? E também você ganha um pouco e você também ganha um pouco no contraste, né? Que é algo que, especialmente nessa foto, principalmente por causa do jogo de luz da peça, eu achei que seria interessante. E também, apesar do teatro ser bem escuro, né, de modo geral, a luz do palco ela é bem forte, então dá para aproveitar isso, dá para jogar um pouquinho mais alto do que parece que dá, assim, mas sempre vendo as fotos, né, para saber como tá ficando. E foi assim que eu fiz essa foto, basicamente. A lente tá o mais aberto possível, né, porque era a tela, então para deixar esse espaço vazio, para pegar um pouco mais de longe, porque nesse caso o palco era o palco B do Ópera, que é um espaço bem menor, né? E a velocidade também tá, se eu não me engano, tá 300 e pouquinho, assim, que é uma velocidade altinha, né, que dá para dar esse contraste entre o foco da luz e o fundo escuro, o restante da escuridão do palco, né, para pegar essa solidão, digamos assim, do artista. E além disso, a peça também era bem dinâmica, com muito movimento, então a velocidade é algo que tem que... Eu prezo mais pela velocidade, nesses casos, do que pela abertura, né. Não sei se as técnicas funcionaram muito bem, mas eu gostei do resultado dessa foto. Assim. Funcionaram bem sim, Lucas. E qual a maior ou uma das maiores referências sobre fotografia para você? Você possui algum profissional como inspiração ou algum livro? Então, eu acho bem difícil, assim, escolher referências, né, mas além daqueles caras que são clássicos, né, que a gente estuda em fotojornalismo, assim, nível Cartier-Bresson e tal, que sem dúvidas influenciam muito todo mundo, assim, durante a formação, né, teve um evento em específico com o Marcelo Andrade, que é um fotógrafo curitibano, né, que fotografa música também e shows, e que acabou me influenciando bastante. Foi um evento promovido pelo Lente, assim, então eu aprendi algumas técnicas que ele utilizava e fotos que ele mostrou também me deram várias ideias e caminhos para as minhas próprias fotos, né. Então foi bem importante, eu acompanho o trabalho dele também. Para além disso, apesar de não ter nenhuma foto de rua aqui em específico, ou da noite, por exemplo, eu gosto muito de fotografia de rua, né. Então, o Gustavo Minas é um cara que eu sou bem fã, assim, eu tenho acompanhado muito o trabalho dele, e também tem alguns fotógrafos japoneses, assim, de rua que eu acho muito legal os trabalhos deles, assim, bem cru, assim. Aí, para citar só alguns, né, não sei se eu vou pronunciar o nome certo, porque é japonês, mas tem o Tazuo Suzuki, que ele tem um jeito de fotografar bem legal, assim, ele se enfia na frente das pessoas, nas calçadas e tudo mais. E tem o Yosuke Nagata, que no Instagram dele é nuts.tokyo, que ele sai fotografando à noite com câmera analógica, assim, e bebendo, e as fotos dele são muito legais, esse clima de bagunça, loucuragem, assim, especialmente agora que a gente tá trancado em casa, né, é legal lembrar dessas coisas. Então é um estilo de foto que eu gosto bastante, só para citar alguns nomes que têm influenciado bastante recentemente, assim, né. E acho que para acabar, eu quero perguntar qual técnica você pode passar para quem tem interesse em começar a fotografar. Então, eu acho que algumas dicas assim mais específicas eu acabei dando nas outras respostas, né? Então, não tenho muita técnica para
pouco para complementar, né? Mas eu diria que, assim, uma coisa muito importante é ver foto e acompanhar o trabalho de fotógrafos, né? Isso é muito importante. E aí, tem vários canais no YouTube também que mostram o processo dos fotógrafos e como que eles fazem as fotos, né? E dá para ter várias ideias de foto também. É importante conversar e falar sobre fotografia, ler sobre fotografia, né? Eu recomendaria, assim, da cabeça agora o Samuel Street Life, que é um fotógrafo de rua também, e ele tem uns projetos de acompanhar outros fotógrafos, mostrar como que eles trabalham, né? E, além disso, que é algo que é senso comum, assim, todo mundo fala, mas é fotografar sempre, né? Fotografar na rua, fotografar show, que você vai só para ver o show. E isso foi algo que o Lente me forçou a fazer e fez por mim de alguma forma, né? Me fazer fotografar muito sempre, assim. E eu sei que agora a gente está num momento meio complicado para sair e tudo mais, mas até fotografar dentro de casa, assim, tentar achar coisas interessantes, estranhar as coisas que já são familiares para a gente, né, e fazer foto dentro de casa. Eu acho que é algo muito legal e muito importante. E aí vocês falaram de talvez recomendar um aplicativo, né, e aí eu recomendaria o Darktable, que é onde eu edito particularmente as minhas fotos, né, que é um programa livre de código aberto que ele seria, digamos que comparado com o Lightroom da Adobe, né. E além de ser gratuito, né, eu sou quase que um ativista dessa ideia do software livre e tal. É um programa que tem tantas funções quanto o Lightroom e é bem menos conhecido, né, além de não precisar pagar, não precisar piratear em alguns casos. Então eu sempre defendo. Acho que essas são as minhas dicas. Lucas, eu agradeço novamente por você ter conversado com a gente. E eu agradeço pela sua dica também do novo programa. É um programa que quase ninguém conhece. E a gente não pode piratear e não pode apoiar esse tipo de coisa. Então, muito obrigada, Lucas. Imagina, Tamires, eu que agradeço. Sempre bom falar sobre foto. O Lente Quente é um projeto muito importante para mim.